Tainara Faria nasceu em 7 de dezembro de 1994 na cidade paulista de Araraquara. É advogada, formada pelo programa Universidade para Todos, o ProUni, e pós-graduada em Direito Constitucional, com extensão em Economia, Direito Municipal e Urbanístico. Trabalhou como ambulante, vendedora de roupas e de doces, até que se filiou ao Partido dos Trabalhadores aos 18 anos e passou a fazer parte da assessoria do deputado federal Carlos Zaratini. Foi eleita vereadora com apenas 20 anos de idade em 2016 e reeleita em 2020, sendo a primeira e única mulher negra a assumir uma cadeira na Câmara Municipal de Araraquara. Em 2022, foi eleita deputada estadual com mais de 91 mil votos. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, é coordenadora de 3 frentes parlamentares, em defesa do direito à permanência estudantil no ensino superior, pela defesa dos direitos das crianças e adolescentes e a frente parlamentar pela estruturação das delegacias da mulher e acolhimentos emergenciais de mulheres em risco. Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado, com informação de qualidade e de interesse de toda a população. O Conexão Paulista tem edição especial neste mês da mulher e temos o prazer de receber a deputada Tainara Faria, do Partido dos Trabalhadores. Deputada, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, obrigada meninas. É um prazer imenso estar com 3 jornalistas fantásticas aqui na TV Alesp. E eu não sabia que tinha esse arquivo confidencial no começo, eu fiquei meio emocionada aqui de relembrar minha curta trajetória, mas aí com bastante coisa a fazer pelo Estado de São Paulo. E vamos falar sobre isso. No programa de hoje discutimos as conquistas das mulheres e a luta contra a violência e também as desigualdades, problemas ainda tão presentes nas nossas vidas, infelizmente. Nessa edição especial me acompanham as jornalistas Nani Cox e Ilka Teixeira, da Rede Alesp, uma mesa formada por mulheres. Obrigada pela parceria. Deputada, a senhora é coordenadora aqui na Alesp da Frente Parlamentar pela estruturação das delegacias das mulheres, ou Delegacia da Mulher. A gente abre o Conexão com essa pauta. Vamos acompanhar então um trecho do discurso da senhora no plenário Juscelino Kubitschek e já voltamos para o estúdio. Eu preciso hoje usar a minha voz para ser a voz das mulheres do Estado de São Paulo. Nós não podemos deixar de investir em programas estruturais e estruturantes que combatam a violência contra a mulher. O funcionamento 24 horas da Delegacia da Mulher é extremamente importante. Investimento em pessoal, investimento em estrutura, mas nós queremos programas também que previnam esta violência. Nós não queremos mais o aumento de casos, nós queremos que nossas mulheres se sintam seguras. Deputada, eu inicio perguntando para a senhora quais as principais demandas e discussões desta frente parlamentar tão importante. Perfeito. Eu costumo dizer que eu sou meio Forrest Gump, contadora de histórias, para contextualizar as pessoas que estão nos acompanhando. Eu não costumava falar sobre a minha vida pessoal, mas é importante até para ter uma disputa de narrativas. Eu não sou uma pessoa que me contaram como é passar por violência doméstica. Eu vivi isso dentro de casa através da minha mãe. Ela grávida, o companheiro dela chutava a barriga dela, passava a cara dela em muros de chapisco. Então eu vivi a violência doméstica e a falta de atendimento do Estado em relação a mulheres com o perfil da minha mãe. E essa questão é importante dizer porque depois de 15 anos de todos esses casos, ela ter conseguido se livrar através de políticas públicas como Minha Casa Minha Vida, que coloca a casa no nome da mulher, a mulher que ela está em situação de risco, né, que ela não tem com quem deixar seus filhos ou para onde ir, ela vai acabar se submetendo à violência para ter um teto sobre sua cabeça. A questão também do Bolsa Família, que distribui renda. Então, programas sociais, políticas públicas que defendem o interesse da mulher são extremamente importantes. E quando minha mãe passava por isso, a gente não tinha para onde ligar e nem para onde ir. E quando tinha, era um delegado homem, um policial homem que atendia a ocorrência e que acabava banalizando a violência que minha mãe sofria. Ela tem o maxilar quebrado hoje, aqui trincado por conta das violências que ela sofreu. Hoje falo sobre isso com facilidade porque são muitos anos de terapia. E aí as principais demandas continuam sendo as mesmas. 15 anos depois, as mulheres ainda precisam de uma estrutura para acolhê-las e não para condená-las. Eu costumo dizer que as mulheres, nós mulheres, conquistamos direito a voto há menos de 100 anos.
Mas isso não é uma coisa simples. Isso significa que as leis que regem as nossas vidas não foram feitas por nós e nem para nós. Muitas vezes foram feitas para nos excluir dos processos de decisão. E isso é muito importante porque, no fim, na ponta, nós mulheres, que somos a base da sociedade, e como diz a Eleonora, somos metade da população e mãe da outra metade. Movimentamos tudo isso. A gente acaba tendo nossos direitos alijados em todas as esferas. Então, tratar a delegacia das mulheres, o funcionamento 24 horas, é dar, pelo menos, o direito da mulher ter onde se refugiar, denunciar em qualquer momento, porque nós sabemos que o maior índice de violência acontece nos finais de semana, feriados, à noite, quando essas delegacias estão fechadas. Que normalmente é quando o companheiro, a companheira voltou do trabalho, ou voltou de um bar, ou voltou de alguma situação de uso de drogas e acaba, então, cometendo a violência contra a mulher dentro de casa. Então, as principais demandas continuam sendo as mesmas. Um abrigo, depois, porque a mulher vai para onde? Ela pode denunciar. Vai voltar para onde? Para casa com o agressor? Uma renda, porque um dos instrumentos do agressor é a violência patrimonial. Violência moral, psicológica, mas a patrimonial é aquela que ela fala: como eu vou colocar comida na boca dos meus filhos? Então, precisa ter uma assistência, sim, de um benefício econômico para a mulher conseguir se livrar desse ritmo de violência. E também a questão da Patrulha Maria da Penha, que é tão importante, porque às vezes é colocado, sim, uma medida protetiva de 500 metros, de 1 quilômetro, mas não é cumprido. E não tem quem fiscalize, não há uma sensação de segurança. Então, a partir disso, são essas três principais demandas: a questão da moradia, do resguardo econômico e também da fiscalização das medidas protetivas que continuam acontecendo. E para complementar essa primeira resposta, a do Estado sim, a Sala Lilás, mas a gente tem que entender que muitas mulheres não se sentem acolhidas por uma tela, para você ter que fazer a denúncia pela tela, e também um boletim de ocorrência pelo celular. Quem garante que as mulheres, maiores índices de violências que acontecem dentro das periferias, têm acesso à internet? A primeira coisa que o agressor faz é tirar a comunicação dela com o mundo exterior, para que ela não denuncie, para que ela não peça socorro. Então, a gente tem várias discussões, sobretudo a questão do presencial de uma delegacia que tem uma pessoa para acolher e para encaminhar a denúncia. Ilka Teixeira. Deputada, eu quero ainda continuar nesse tema de desigualdade e de tipos de violência e falar sobre racismo, que também é um crime e é um tipo de violência. Aí eu cito um episódio talvez delicado que a senhora passou aqui na casa, no plenário, não sendo reconhecida como uma parlamentar, mesmo depois da posse, mesmo depois de estar ali em um evento onde a senhora foi vista de maneira clara. Então, gostaria que a senhora falasse um pouquinho do trabalho, do mandato da senhora no combate ao racismo, principalmente no que diz respeito à mulher negra que está ali, infelizmente, na parte de baixo da pirâmide social. Perfeito, Ilka, a sua colocação é muito importante e vai na mesma linha do que eu disse em relação à conquista do voto da mulher. Nós negros fomos impedidos de votar e de estudar durante mais de 300 anos nesse país. Então, nós também não participamos do processo de decisão de escolha e de feitura das leis que regem as nossas vidas. Nós sabemos vários documentários e documentos que mostram uma intenção do governo de um embranquecimento da população brasileira, trazendo imigrantes europeus, outras pessoas para realmente embranquecer a população. Então, até hoje, nós negros, sobretudo nós mulheres negras, enfrentamos essa estrutura racista. E eu vinha conversando sobre isso essa manhã, porque sofrer racismo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é só chamar de macaca, de neguinha ou algum adjetivo racista. Na verdade, é impedindo a gente de acessar os espaços que são nossos por direito. Por que foi tão marcante para mim? Nós ganhamos a eleição em outubro, fomos diplomados em dezembro e eu já comecei a participar das atividades da casa. A gente sabe que tem um carômetro para identificar os deputados que foram eleitos. E naquele dia era o prêmio Teodosina Ribeiro, que foi a primeira deputada negra eleita aqui. Uma atividade da Alessi Brandão, que eu fiquei na mesa por 3 horas como deputada. Falei como deputada. E na hora que eu quis registrar a minha presença, fui impedida. Isso é racismo da mais alta classe. Não é uma coisa simples. E me atravessou porque no dia da posse, no dia 15 de março de 2023, eu também fui impedida de entrar nos espaços com os deputados, na hora que cheguei, porque vim sim de calça jeans e camiseta. Importante dizer, racismo é tão grande, o machismo é tão grande, que o código de posturas aqui, o código de ética, o regimento interno da Lesp, não prevê a roupa que a deputada tem que usar, porque não previa que teríamos deputadas. Isso não foi corrigido até hoje. Então, prevê o terno para o homem, enfim. E a minha vestimenta, o meu corpo é político. Então, eu precisava estar na posse com a roupa que representa as pessoas que me elegeram para estar aqui e representá-las. Eu não posso, com a minha vestimenta,
criar um afastamento em relação às pessoas que querem ser representadas por mim. As mulheres que usam calça jeans, as mulheres que usam camiseta, que são as mulheres pretas do dia a dia, que são a base dessa sociedade. Então, o recorte da mulher preta na sociedade e no parlamento estadual é muito importante de ser feito porque ainda somos subrepresentadas e sendo minoria, nós precisamos a todo momento, Ilka, Priscila, encontrar maioria para aprovar nossos direitos. Porque senão, a gente olha para 3, 4, 5 deputadas. Nós precisamos de mais de 60 votos para fazer uma mudança estrutural e estruturante. Então, nós temos que dialogar toda hora com a maioria e isso é política. E resumindo, então, minha resposta, nós negros também não fizemos as leis que regem nossas vidas, então ocupar os espaços é 10 vezes pior, mas a casa, pessoas como vocês, pessoas antirracistas, se aliaram a mim e a esta causa. Hoje eu sou tratada de maneira completamente diferente na casa, dos policiais aos servidores aqui. E as mudanças estruturais que foram feitas também, a partir da cartilha, da identificação com o digital, elas são para todas que virão, porque virão a ocupar. E que não precisarão passar pelo que eu passei. Precisei colocar a boca no mundo, muitas pessoas falaram que era mimimi, mas para as próximas vai ser um pouco menos difícil do que tem sido para mim. Nelly Cox? Eu queria até voltar na questão da cartilha, né? Porque a senhora ajudou a elaborar, a senhora teve um papel muito importante, principalmente depois desse caso. Então, como é que foi essa elaboração da cartilha e a importância da gente ter um documento como esse aqui no parlamento? Difícil. Difícil porque o exercício da democracia, é importante que as pessoas entendam isso. Democracia não é que a minha vontade se sobreponha à das outras pessoas, é que todos sejam representados e representadas e usem sua voz para defender seus interesses. Então não é que não tenha que ter pessoas brancas, pessoas velhas, pessoas LGBT, tem que ter todo mundo na proporção do que tem na sociedade. Por que eu disse que é difícil? Porque a partir do momento que eu fui chamada a discutir a cartilha, as demais mulheres e as demais tendências também foram. Então nós temos mulheres um pouco mais à extrema-direita flertando com o fascismo. Então elas também trouxeram suas contribuições e representam parte da sociedade. Eu preciso entender isso também. Mas também tiveram outras companheiras negras, outras companheiras de esquerda que têm a mesma visão do que eu sobre a liberdade do nosso corpo, a liberdade de estudar, a liberdade de atuar e sem submissão alguma a qualquer homem à estrutura patriarcal do nosso país. Então foi um exercício da fé. Né? Esses dias eu estava falando com um grande amigo da política também, né? E falei, meu Deus, o Lula fez tal coisa, não posso aqui abrir as coisas do partido, né? Desesperada, e ele disse o seguinte, olha, você é uma mulher de pouca fé, reza. Então foi isso que eu fiz, rezei para entender e conviver e respeitar as ideias das demais parlamentares que têm uma ideia diferente da minha, porque do mesmo jeito que fui eleita para representar uma ideia na sociedade, elas também foram, então... Mas rolou, a cartilha é boa, tá aí, e vamos seguir. E muito apoio do presidente André do Prado, eu preciso dizer, porque ele acolheu de maneira ímpar a nossa demanda e respeitou também o nosso espaço. Então, foi muito bom. Deputada, a senhora brincou com o nosso arquivo confidencial no início do programa e eu queria que a senhora falasse um pouquinho para o nosso telespectador que ainda não a conhece, não conhece a sua trajetória, como que a senhora entrou na política, a gente sabe que também muito nova, a senhora ainda é muito nova, como que foi a sua identificação inicial, a gente sabe que a sua mãe tem um papel importante. Mãe, sempre, né, gente? Mãe, família, enfim. A minha mãe sempre foi uma mulher muito trabalhadora. Então, além do trabalho convencional, formal, do dia a dia, quando tinha campanha política, ela era cabo eleitoral, para ganhar um extra. Não tem com quem deixar os filhos, faz o quê? Leva junto. Então, eu acabava participando das campanhas políticas junto com ela e tudo mais. Em 2008, na minha cidade, eu vi a primeira mulher candidata a prefeita. Isso faz toda a diferença. Quando a gente fala sobre representatividade. Eu cresci sem ver pessoas pretas como protagonistas de novela, como, enfim, publicidade nas revistas, outdoors. Então, quando uma criança preta vê uma deputada preta também, fala assim, então eu posso ser deputada, e cresce diferente. Então, em 2008, quando eu vi uma mulher candidata a prefeito, interessante, mas eu só tinha 13 anos, passou. Depois, nas aulas de sociologia, eu comecei a me identificar um pouco mais como ser humano, entender que eu era da classe social trabalhadora, mais baixa, e começa a envolver com o PT, aí já viu, né? 2014, reeleição da presidenta Dilma, eu fui coordenadora de equipe e muito exausta da subrepresentação, de que forma? Votava, apoiava, o político sumia, nunca mais aparecia na cidade e as pessoas se sentiam abandonadas. O sentimento de abandono das pessoas em relação aos políticos é muito grande na base. Todo mundo fala, tem que voltar para a base. Estou lá na base, gente, é um negócio difícil. Quem está na base é o pastor, traficante, nós precisamos falar disso também. E aí eu falei, pronto,
não vou entregar mais o papel de ninguém, não vou mais balançar a bandeira de ninguém, eu seria candidata. Doida, né? 18 anos, 2014 para 2016, fui candidata, sem recursos, eleita a mulher mais votada da cidade, não sei de onde, né? Mas enfim, reeleita mais votada entre todos os candidatos, depois deputada estadual com 91 mil votos. Mas veio desse trabalho na política mesmo, naquela época tinha comício, showmício, muito lá atrás, muito melhor, né? Gostoso, mas depois a gente conversa sobre isso também, porque quem não pode fazer showmício fica subrepresentado. Mas era gostoso naquela época. E aí fui candidata e a população acolheu as minhas propostas, que eram propostas construídas com as pessoas. Eu sempre construía política de maneira coletiva. Então, a partir da minha mãe, que depois também acabou sendo candidata, enfim, e a partir de ver mulheres na política, defendendo os interesses das mulheres, uma sociedade mais equânime, que tem uma diferença gigantesca de uma sociedade mais igual. Nós precisamos ainda de políticas públicas e ações afirmativas para que todos os cidadãos e cidadãs consigam atingir seu pleno potencial. E aí fui candidata, o pessoal comprou a ideia e estou aqui até agora, olha aí. Tá aqui, e essa aqui é a cartilha, para quem nos acompanha em casa agora, em mãos, em elaboração coletiva. Gente. A cartilha está aqui, para você que ainda não conhece, também pode acessar as redes sociais e o site da Lesp vai conhecer. Gente. E pode vir à Casa do Povo, né, deputada, Com para conhecer certeza. a cartilha. Vou mostrar para vocês, porque é importante, Priscila, legal que você trouxe aqui para gente, porque é uma cartilha que ficou com uma linguagem acessível, muito dinâmica, foi feita essa preocupação também, então tem bastante imagem, tem um visual legal aqui, ó. Gente, acessem pelo digital, até para vocês replicarem nas suas empresas, nos seus locais de trabalho, né? Para respeitar a pessoa com deficiência, para respeitar as mulheres, as pessoas pretas, então, Cartilha. recomendo. E o que, Teixeira? Deputada, eu vou fazer uma extensão da pergunta da Priscila, porque achei muito interessante. A senhora falou sobre a história da sua mãe, que já tinha sido vítima de violência doméstica, que participava ali das campanhas até para fazer uma renda, criar os filhos, mas a senhora entrou muito nova na política e a gente sabe que por mais preparação que a gente tenha na teoria, na prática é muito diferente. E aí eu queria perguntar se a senhora tem uma figura ou mais figuras onde a senhora se espelha ou se espelhou para falar assim, nossa, o que eu vou fazer agora que eu fui eleita, né? Trabalhei, fui eleita e agora? Existe essa figura em quem a senhora se espelhou? É muito difícil identificar essa figura, né? Agora, tem uma frase que o pessoal de direita falava em 2000 alguma coisa, que era assim, o PT acabou com a minha vida. Eu falo, não sabe o que fez com a minha. Mas tudo bem, por quê? Estar na política, num espaço, num partido, seja o PT, qualquer outra sigla que eu não vou mencionar, porque no meu eu me entendo, nos outros eu posso receber processo. Partido é feito de gente. E gente é complicado. Tem gente boa e gente ruim em qualquer espaço, em qualquer lugar. Então, primeiro, é você conseguir espaço dentro do partido, né, que é muito difícil. Você só prova o seu valor a partir do momento que você tem voto na urna. E depois que você não tem mais também, você não vale muita coisa. Então, a gente está nessa briga, nessa luta constante. Então, encontrar figuras. A Benedita da Silva, que é uma mulher preta de muita luta, única governadora do Rio que não foi presa, é importante falar isso, é uma pessoa que está na política pelas empregadas domésticas, pelas trabalhadoras domésticas, pelo povo de favela. Então, são figuras referenciais como ela, que eu acho que é o único nome que eu falaria aqui, além de, lógico, da presidenta Dilma, que enfrentou a ditadura também, a gente sabe que ela sofreu muita tortura e mesmo assim se tornou presidenta do Brasil, enfrentando um machismo estrutural, sofreu um golpe, um impeachment, com coisas que outros presidentes faziam e outros presidentes fizeram depois dela e depois foi inocentada. Então, estou dizendo aqui de mulheres e pessoas fortes e que defendiam coisas que eu acredito. Só que depois, quando a gente entra, a gente vê que você não vai transformar tudo da água para o vinho. Não, eu vou entrar e vou fazer diferente. Existe um conjunto, né, de, primeiro, regramentos e de comportamentos em relação ao partido. Primeiro, de entender que você precisa de maioria. E a maioria é diversa de partidos, normalmente de centro e de direita e não de esquerda. Então, esse impacto eu tive. E aí, a minha maior luz na política é o povo. Por quê, Yuka? Em 2017, eu entrei, fui a primeira mulher preta na Câmara de Araraquara, até hoje a única, e eu sofri muita perseguição, racismo. O povo falava do meu cabelo, da roupa que eu vestia, dos lugares que eu andava. Até hoje fala um pouquinho, viu? Mas tudo bem, aí eu já estou mais superada. E eu falei assim, eu sou advogada, eu tirei a OAB antes de terminar a faculdade, pelo ProUni, eu vou advogar, vou ganhar dinheiro e vou sair disso aqui. Eu não quero mais saber de política. Penso isso 2 a 3 vezes ao dia, ainda hoje. Mas aí as pessoas se mobilizaram, foram até a Câmara
no dia que eu falaria da minha renúncia e levaram vários cartazes, resista por nós, enfim, foi muito forte. E eu entendi que não era sobre mim, não é sobre minhas dores e minhas vontades. Existe um coletivo de pessoas que ainda acreditam que dá para transformar a vida das pessoas através da política. E eu acredito que é o único instrumento, porque é através dele que você vai investir na educação. E nosso país precisa cuidar da educação. Precisa cuidar da assistência e desenvolvimento social, mas através de políticas públicas emancipadoras. Não aquela que faz o cidadão dependente de ganhar todo mês uma cesta básica, mas aquela que dê condições dele trabalhar, dele, enfim, explorar suas potencialidades. E aí eu entendi, então, que eu tenho que estar, não por mim, mas por todos que vieram antes de mim. Porque se eu for olhar bem para trás e não tão para trás assim, minha ancestralidade foi assassinada, recebeu chicote nas costas quando conseguiu chegar nesse país através dos navios negreiros. Então, tá fácil para mim, perto do que foi para eles. E eu sempre penso nisso para me manter na política e conseguir transformar a vida das pessoas. Então, além dessas figuras públicas e políticas, com certeza é o povo, porque o que eu passei dentro da minha casa, junto com a minha família, de mulheres pretas, eu fui a primeira a fazer faculdade e concluir a faculdade por um programa social. É olhar para essa realidade, a realidade do Brasil cru, né, nu, assim, as vísceras do nosso Brasil e dizer, eu estou aqui por isso. Né? Infelizmente, não tenho grandes figuras, grandes referenciais. Tenho estudado a história do Brasil através dos livros do Laurentino Gomes e outros títulos. E eu percebo que nem todo mundo é tão herói ou tão vilão. Todo mundo tem coisa boa e tem coisa ruim. Então, a gente acaba pegando o que a gente acha bom das pessoas. E eu costumo falar que é melhor a gente não ter heróis, porque essa coisa de ter heróis elegeu um cara aí que foi muito ruim para o nosso país. Então, é melhor a gente não ter super-heróis e fazer o melhor que a gente acha. Anne Cox? Deputada, queria até aproveitar um gancho aí do início da sua fala para perguntar sobre renovação, né, no partido até. Como é que a sua filiação, a sua presença no PT e de outras políticas como a senhora, eleitas ou não eleitas, também representa ali para o partido um novo momento? E também aproveitando essa questão que a senhora falou muito de eleição, de questão municipal ali, se a senhora acompanhou as eleições municipais também, procurando, vendo se mais candidatas a vereadoras pretas também foram eleitas e jovens. Nani, acompanhei tão de perto que eu quase adoeci. Porque eu acreditei que eu tinha um papel a desempenhar nas eleições municipais, exatamente potencializando, estando perto, fazendo caminhadas e falas para pessoas com o meu perfil ou que defendem, aliados, que defendem as mesmas coisas que eu acredito. Bom, renovação. Eu sempre falo que renovação não está ligado à idade, e sim a ideias e posturas. Porque quando a pessoa fala, renovação juventude, tem uma pancada de jovens aí, deputados, vereadores eleitos, que são jovens, mas defendem ideias arcaicas. Então, não necessariamente quer dizer que vai ser uma renovação. Então, práticas, ideias e posturas de pessoas mais velhas ou de pessoas mais novas, isso sim é renovação. É bonito de defender na campanha, mas depois o partido e as pessoas querem as mesmas práticas. Essa é a verdade. Eu falo que só tem gente comprando voto ainda porque tem gente à venda. A partir do momento que as pessoas não se venderem mais, entenderem o peso do voto, as coisas vão mudar. A eleição, meu povo, é o único momento que todo mundo vale a mesma coisa. O dono de uma empresa, o faxineiro, o padeiro, o engenheiro, o médico, todo mundo tem um voto. É o único momento em que todos os cidadãos estão equiparados. Aí a pessoa vai lá e vende o voto dela por uma cesta básica, por 1 litro de leite. Então só tem gente comprando voto ainda porque tem gente à venda. E a renovação de práticas, de ideias, de posturas, entrei com a bandeira de renovação. Aí estou aqui, a pessoa, será que tem como você arrumar um caminhão de terra para o meu terreno? Será que tem como... As pessoas ainda insistem que a gente tenha posturas velhas e arcaicas. Então, eu tenho buscado dialogar com o eleitor que entende que a disputa de ideias e de narrativas e de projeto de país, de sociedade, é o que eu faço de melhor. Para além das emendas que a gente manda para as cidades, para além dos trabalhos que a gente faz, a minha defesa aqui na Assembleia dos nossos direitos é o que tem mais valor. E tentado dialogar com as pessoas pedagogicamente sobre não venderem seus votos e não trocarem por pouca coisa. Então, a renovação, ela é bonita de se defender na eleição. Mas depois, tanto o partido quanto as pessoas meio que forçam você a ter uma prática velha. Mas, ainda assim,
Acompanhei a eleição de várias companheiras importantes, não a eleição também, mas a candidatura de companheiras como a Camila Jara, em Campo Grande, da Dandara, lá em Minas. Teve também, a Carol não foi candidata agora, a Carol da Artura, foi a Natália Bonavides, lá no Rio Grande do Norte. Enfim, vários estados tivemos mulheres jovens disputando ideias novas, e isso é muito saudável, muito importante para o partido, mas não é fácil. Deputada, desde que a senhora entrou aqui na Alesp até hoje, a senhora tem conseguido implementar suas ideias? Quais as maiores dificuldades? Olha, assustadoramente sim. Eu sou até alvo de piada na bancada, porque tem um deputado, amigo, que chama o governador Tarcísio de vetador geral do Estado, porque ele veta tudo. Mas teve um projeto meu que foi sancionado. Então, através da nossa frente parlamentar de permanência estudantil, ouvindo os alunos, ouvindo as pessoas, ainda há um problema muito grande com os trotes violentos que acontecem dentro das universidades, sobretudo contra as mulheres. É violência sexual, física, enfim. E não há por parte das universidades, não havia, uma responsabilização. E muitas vezes, criminalmente ou penalmente, às vezes, o infrator era até penalizado, mas continuava frequentando a mesma sala da vítima. Então, a partir dessa frente parlamentar, nós fizemos a lei de responsabilização das escolas de ensino superior e técnico sobre esses trotes violentos e o governador sancionou. Então, nós temos um trabalho, assim, tem deputados que passaram anos na casa que não tiveram nenhum projeto de lei aprovado, nós temos projeto de lei aprovado, a partir de frente parlamentar do nosso mandato. Então, as ideias são recepcionadas, são respeitadas, é lógico. Tem muitos deputados que pensam diferente de mim, mas ainda assim a gente tem avançado e muito nos nossos projetos. E eu sinto sim um acolhimento e um respeito muito grande por parte dos parlamentares, muito grande, inclusive de outras bandeiras ideológicas, né? Dentro da política a gente tem que construir um ambiente respeitoso e respeitável, sempre compreendendo o que eu coloquei para vocês. Não sou só eu que sou o suprassumo e represento melhor todo mundo. Todo mundo que está aqui foi eleito porque representa uma parcela da sociedade. Então, eu apoio eles naquilo que eu acredito que seja saudável e salutar para todo mundo e tenho apoio dos nossos projetos também. Esse é um dos exemplos, a cartilha que já estava sendo feita, já estava sendo dinamizada, com compliance e tudo mais, e o André do Prado entendeu que a gente tinha que adicionar a questão racial, a gente entendeu que tinha que colocar as pessoas com deficiência e tudo mais. Tem trabalhos em andamento que nós já conseguimos também avançar, e outros que a gente tem colocado na casa que tem avançado bem também. Então, não tem muito para falar mal da Alesp. Eu que Teixeira. Deputada, a senhora citou em uma das suas respostas vir na posse com calça jeans, com a camiseta, para estar mais perto da população, de quem elegeu a senhora. E eu vi algo bem interessante no seu mandato, que é colocar à votação de que maneira as emendas impositivas seriam aplicadas. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais de como surgiu essa ideia e de como é esse projeto na prática, se pretende dar continuidade. Com certeza. Para vocês saberem, essa emenda participativa teve 38 mil votos. 38 mil pessoas definindo para onde vai o dinheiro do Estado. Isso é fantástico, maravilhoso. Então, voltando um pouco, fui eleita vereadora em 2016 e fui base do governadinho em Araraquara. Uma das bandeiras dele que estava entrando no terceiro mandato era o orçamento participativo, onde recebia as pessoas numa escola, num espaço público, para definir para onde ia o orçamento. Então, eu aprendi a fazer política de maneira participativa. Primeiro, responsabilizando o cidadão de participar, porque ele elege o representante exatamente para representar, não para substituir. Então, eu estou no dia a dia defendendo, mas nas decisões das cidades, as pessoas precisam participar. E aí, chamar a responsabilidade. Olha, qual que é a prioridade? É a reforma da escola? É a reforma do posto de saúde? Nós não temos dinheiro para tudo. E aquilo foi uma escola para mim, para eu entender que quando a gente chama as pessoas para discutir o orçamento, a gente tem mais chance de acertar. Aí eu separei R$500 mil do mandato das emendas impositivas que eu posso destinar para onde achar necessário e coloquei sob votação. 1 mês para as pessoas inscreverem projetos e 1 mês para as pessoas votarem nos projetos. Mas o coração mole, sobretudo da Amanda também lá do mandato, a gente acabou mandando 1 milhão de emendas para os 5 primeiros colocados, porque de fato mobilizaram motoclube, associações para votar e a sociedade comprou essa ideia de decidir para onde vai o dinheiro do povo. Eu falo, dinheiro não é meu, eu só decido para onde vai, é dinheiro de imposto das pessoas, né? Então foi uma experiência muito exitosa, a gente vai continuar, em junho abre de novo as inscrições. A proposta vencedora foi a piscina para as pessoas com deficiência da APAI de Rincão, que atendem 4 cidades. Então é só sucesso. Só sucesso. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco o Conexão Paulista volta
com a deputada Tainara Faria. A gente espera você. O Conexão Paulista está de volta e nesta edição especial no mês da mulher temos o prazer de receber a deputada Tainara Faria do Partido dos Trabalhadores. Mais uma vez, muito obrigada, deputada, pela sua presença aqui conosco. Tá maravilhoso. O primeiro bloco passou voando. Passou voando mesmo. Deputada, nós temos um vídeo aqui das suas redes sociais de uma atividade que a senhora coordenou pelo Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Vamos conferir. É importante que a gente se preocupe em conversar umas com as outras como iguais. Por isso que nós estamos no formato de roda hoje. Então eu quero agradecer a escutativa dos nossos vereadores, a voz potente da nossa vereadora, a parceria com a Defensoria Pública e ter um homem, Dr. Rafael, com uma fala tão potente, precisa e sensível de entender os nossos direitos é muito importante. Deputada, eu vou tocar em 2 pontos nesse vídeo. A camiseta que nós falávamos, que acho que as pessoas devem perguntar para a senhora, e a importância desse contato com o público, que acredito eu que é desse contato que também parte a renovação, porque vem as demandas, vem tudo o que a senhora precisa para locomover ali o mandato, né? Sem dúvida, Priscila. Nossa, é muito emocionante ver o sucesso da nossa atividade, que eu planejei com todo carinho, desenhei aquele formato, tudo certinho, mas dizer que primeiro, quando nós assumimos na Câmara Municipal de Araraquara, eu sabia que a gente tinha que ter um logo. Eu nem sabia que tem até umas regras de marketing, que tem que ter 3 palavras. Depois eu falei, funciona mesmo. Então, política é com garra, afeto e coragem. Garra porque, de fato, a gente precisa lutar muito para conquistar os nossos direitos, né? Afeto, que é o acolhimento das pessoas, né? A sensibilidade. Primeiro, cada denúncia de assédio, de violência sexual que eu recebia, eu ficava muito mal, muito impactada. E depois a gente vai criando uma casca grossa mesmo, mas a gente não pode ficar insensível às questões que acontecem na sociedade. Isso aí é corriqueiro, então não vai me afetar. Então, o afeto, o acolhimento, a sensibilidade em relação às pessoas é extremamente importante. E coragem, que é para, de fato, defender os direitos de todas as pessoas, sobretudo das que estão em situação de extrema vulnerabilidade social. Aí nós fizemos esse logo, fizemos a camiseta, pensando naquilo que eu coloquei no primeiro bloco. A sensação de abandono que as pessoas têm em relação ao político é muito grande. Então, a camiseta, quando os nossos assessores ou eu estamos circulando na sociedade, elas percebem que tem a presença política de alguma forma. Acabam perguntando, conversando sobre política. Então, isso é extremamente importante. Fizemos camisetas, são um sucesso. E atividade. Decidi ir para a zona norte da cidade, uma região que está em situação de extrema vulnerabilidade social, inclusive, que a gente fala muito sobre racismo ambiental e tudo mais, é a região que hoje tem o maior caso de dengue. Então, é uma situação desde a escola, o posto de saúde, com vulnerabilidade social. Ir até o território, não esperar que as pessoas venham até o nosso escritório central para acolher as demandas, acolher as pessoas, considerando o perfil das mulheres que lá estavam. Então, primeiro, a cidade chamou um ato de mulheres, assim como foi chamado aqui em São Paulo para o MASP, e lá foi na região central. A mulher com 3 filhos não tem condição de levá-los. Não tem, muitas vezes, o dinheiro do passe do ônibus para chegar até a região central da cidade. E a rede de apoio para cuidar dos filhos. Então, nós fizemos um espaço com espaço para as crianças, porque entendemos que mulheres também são mães, mas são mulheres primeiro, e também são mães. Fizemos um café da manhã, porque ninguém discute política de barriga vazia. E considerando muito a minha situação também, lá atrás. Muitas vezes eu deixava de ir para não passar fome, ou quando ia para os atos, para as discussões, ficava com fome porque não tinha dinheiro para comer fora de casa. E acolher a peculiaridade daquelas mulheres. Então, até a nossa fala tem que ser diferente. Eu sou uma mulher advogada, porém, quando eu quero tornar minha linguagem acessível às pessoas, você não pode falar em feminismo, misoginia, patriarcado e nananã. Você precisa falar com uma linguagem que as mulheres entendam no dia a dia. Então, não é uma atividade por si, vamos levar a estrutura para a periferia da cidade. Não, vamos remodelar a estrutura para acolher as necessidades daquelas mulheres, para que elas se sintam parte e não acuadas de tipo, o poder está aqui, eu sou inferior a isso. Levamos a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que é uma parceira nos direitos de todas as pessoas. Levamos as PLPs, que são as promotoras legais populares, que
dinamizam o conhecimento em direitos para as mulheres no geral. O coletivo BNU também, que são de mulheres feministas, para estarem lá. E o pessoal do Diretório Acadêmico do Direito acabou também comprando essa ideia. Então, tinha uma rede de proteção também presente para que as mulheres acessassem os direitos e entendessem que elas podem estar em coletivos que discutam suas ideias e seus interesses. Então, para mim, não pelo número de pessoas, mas pelo objetivo da atividade, que foi atingido com sucesso, foi uma experiência muito importante que a gente tem repetido nesses 2 anos de mandato e nos outros 6 que eu fui vereadora, porque eu fui 1 mandato e meio vereadora, gente. Eu saí no meio para estar deputada. Foi muito exitoso e continuará sendo estar com a população. Nós não podemos deixar que as únicas pessoas mais próximas da população vulnerável seja o crime. Nós temos muitas mulheres de periferia em situação de abuso e uso de drogas, dependentes químicas. Ninguém fala sobre a mulher que cuida, que acaba caindo nessa situação. Então, estar lá, acolher essas necessidades e agora poder trabalhar em cima disso é fundamental para o próximo 8 de março. Nós teremos mais conquistas do que tristezas para falar. Ai, que ótimo. Ilka Teixeira. Deputada, ainda falando então sobre trazer a população para perto, sobre utilizar uma linguagem que seja de fácil entendimento para todo mundo, tem um projeto chamado Imersão Política, que está nas redes sociais da senhora, está também na prestação de contas do mandato. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre esse projeto. Fantástico. Eu não acredito em gado e nem massa de manobra. Eu acredito que as pessoas precisam ter conhecimento e por si só elas definirem para que lado político elas têm que estar e como elas se identificam, né? Infelizmente, as pessoas com um Jeep parcelado em 48 vezes ou uma casa financiada em 30 anos se acham superiores a uma pessoa que tem uma casa do Minha Casa Minha Vida ou outros benefícios públicos sociais. A gente tem que entender que todos nós somos classe trabalhadora, ninguém é milionário, que não detém as riquezas da sociedade. E para isso, para se entender como ser humano e cidadão, você precisa entender a sua história, a história do país, a história da política do país. Então, a imersão política que nós fazemos é convidar as pessoas, online ou presencialmente, para discutir política, para ouvir política nessa linguagem acessível. Não falando como intelectuais, eu acredito que os partidos foram tomados por grandes intelectuais, pensadores da política, mas se uma pessoa comum, cidadão médio, pega hoje uma matéria de um jornal como a Folha ou Estadão, ele não vai entender metade dos termos que estão ali. Então, não é uma linguagem acessível. Através da imersão política, nós não só falamos e discutimos política, mas preparamos os candidatos para disputarem a eleição em seus territórios com a linguagem também da população. Mexer melhor em rede social, trabalhar melhor o marketing e a publicidade, porque nós acreditamos que nós temos que dinamizar o conhecimento. Eu sou uma servidora pública, não concursada, mas eleita, né, por um mandato, e eu preciso colocar toda a estrutura do mandato, toda a estrutura da LESP de volta para a população. Então, a imersão política é um sucesso também, a gente dá o certificado depois no final do curso e temos muitos frutos. Foram eleitos 3 prefeitos, 20 e poucos vereadores desse nosso grupo e a gente agora vai lançar um curso de formação política de 10 aulas, vamos passar filme para fazer um cine-debate e a gente acredita muito que políticas públicas emancipadoras ou atividades emancipadoras, olha, está aqui, pense por si, isso é certo ou errado? É o caminho da gente conseguir uma sociedade mais justa. Nelly Cox. Eu queria voltar num ponto do primeiro bloco, que a senhora falou daquele projeto que foi sancionado pelo governador até para prevenir violência nas universidades e a senhora é coordenadora da Frente Parlamentar de Permanência Estudantil. Até como uma beneficiária do ProUni, a Frente tem discutido também essa questão de alunos de baixa renda que conseguem entrar em universidades por programas como esses, mas nem sempre conseguem se manter em outra cidade? É um dos maiores desafios da frente. Primeiro que a gente, após a pandemia, né, a gente começou a discutir muito a questão da saúde mental. Tarde, mas começamos a discutir. Então, você imagina, o ProUni ou qualquer outra universidade, normalmente não são só alunos do Estado, vem gente do Brasil inteiro. Esse aluno que conseguiu uma bolsa ou conseguiu passar na universidade, benefícios sociais, muitas vezes, primeiro, ele não tem dinheiro para voltar e ver a família, que é a rede de apoio dele. Não tem assistência psicológica num estado completamente diferente, vamos supor, São Paulo. São Paulo tem todo mundo aqui. Sul é um perfil. Norte, um outro perfil completamente diferente. Centro-Oeste, completamente diferente. Então, você sai da sua cultura de alimentação, você sai da sua cultura de lazer, esporte, você vem para outro estado e não tem assistência psicológica. É uma das coisas que a frente discute. Outra questão, entrou, conseguiu o benefício do bandejão de segunda a sexta. Como que come de sábado e domingo?
Como que você consegue se alimentar? Você não tem dinheiro. Então funciona de segunda a sexta, no final... Gente, a gente precisa discutir direitos integrais e não pontuais. Então, a frente se preocupa muito com a permanência. Primeiro, a questão da saúde mental, porque pode parecer bobagem, brincadeira, mas muita gente abandona o ensino superior, o ensino técnico, por falta de rede de apoio, por não conseguir se adaptar na cultura do estado novo, da cidade nova, por racismo, por sofrer bullying dentro da universidade do ensino técnico, enfim. A outra questão da permanência é a moradia, que muitas vezes é precarizada, muitas vezes é fornecida, mas não é um ambiente saudável, e a alimentação. A gente tem discutido isso, tem discutido os repasses para as universidades, para elas terem condições de estruturar outros programas, mas o nosso mandato também mandou mais de 1 milhão em emendas para a USP, nós mandamos para a UFSCar, para conseguir ajudar as universidades também a estruturar programas que acolham os estudantes, porque só falar e discutir não adianta, a gente precisa dar estrutura, e normalmente estrutura financeira, para colocar programas de pé que deem condições da gente discutir as questões do dia a dia dos estudantes e garantir que pessoas pretas, indígenas, quilombolas, mulheres estejam dentro da universidade, é garantir a produção de uma ciência que dialogue com o nosso país. Quando você tem um perfil único de pessoas dentro da universidade, você pode ter certeza que a ciência produzida a partir dali vai ser só para uma parte da sociedade. Então, é importante o acesso, mas a permanência, a conclusão do curso é fundamental. Deputada, quando a senhora fala de universidades e também do seu projeto, que a Ilka citou, da imersão, queria entrar nesse assunto, como conquistar mais jovens para a política. A gente sabe que hoje os jovens têm um acesso muito fácil às redes sociais, muitos estão se identificando com políticos que utilizam as redes sociais, mas como trazer esses jovens para esse debate e principalmente essa questão do que ele vê na rede social, o que é fake news, o que não é, como fazer isso? Que antigamente era mais fácil, a gente pode dizer assim, né? Com certeza, Priscila, brilhante. Eu tenho estudado bastante e dizem o seguinte: nós precisamos considerar a rede social e a velocidade que as informações chegam na casa das pessoas. Antigamente, era mais fácil identificar quem era esquerda, direita ou centro, porque as reuniões eram feitas num grupo. Então, se você participava de uma reunião, você ia se alimentar daquele conteúdo. Hoje, as pessoas têm acesso ao conteúdo de esquerda, de direita, de centro e fica muito difícil identificar em que partido está, sobretudo no interior do estado de São Paulo. Muitas pessoas que têm posturas de esquerda, mas estão em partidos de direita, e os jovens no meio de tudo isso. Uma geração completamente digital, que dialoga por redes sociais. Infelizmente, os mais velhos que não checam as informações que recebem através das redes, inclusive, eu lembro que na pandemia estavam falando que chá de cebola era bom para combater a Covid. Então, são informações esdrúxulas, mas que são compradas pela sociedade de maneira absoluta. Eu falo para os companheiros de partido. Eu estou disputando hoje um espaço dentro da representação da bancada, que é a liderança da minoria, e falo sobre a importância da rede social. Por quê? Antes, um caminhão, um carro de som de um sindicato reunia milhares de pessoas na rua. Hoje, isso é muito difícil de acontecer. Essas milhares de pessoas estão aonde? Nas redes sociais. Algumas no Facebook, algumas no Instagram, todas no WhatsApp, no caso do Brasil, outros países outras redes são mais utilizadas, e há uma dificuldade de chegar nos jovens, nós de esquerda, através da nossa linguagem, que ainda é muito antiga e que não aceita, não quer ou não consegue trazer para a linguagem essa questão de adaptação da linguagem. Então, as pessoas de periferia têm uma linguagem, as pessoas desses millennials é outra linguagem, enfim, não consegue trazer para essa linguagem, os jovens não se sentem interessados. Por quê? Você vai numa reunião de partido, é a mesma mesa, das mesmas pessoas, falando as mesmas coisas, e não há um espaço de debate de ideias, de construção e de escuta ativa. Então, para atrair hoje os jovens na política, é necessário considerar um mundo novo, um mundo completamente diferente pós-pandemia. As pessoas evitam sair de casa, as pessoas consomem mais conteúdos digitais. Então, tente a alternativa de fazer uma reunião online, né? Tente uma alternativa de trazer para a linguagem, por exemplo, hoje, que eu sou muito difícil, tenho meus 30 anos, dos gamers. Existe uma classe de gamers, que a gente ganha dinheiro com isso. Se você não entender esse mundo e se você não dialogar com os termos desse mundo, você nunca vai trazer essas pessoas para o ambiente da política. Então, respeitar os novos perfis e entender o mundo pós-pandemia, a questão de saúde mental e, muita gente desempregada, muita gente sem condição de estar presencialmente em algumas discussões, a direita acaba levando mais as pessoas. Mas a gente está no caminho, vamos chegar lá. Ilka?
Deputada, agora eu vejo que a senhora tem dado bastante atenção para o interior paulista, a senhora vem do interior paulista e a gente sabe que os lugares de poder, as sedes estão aqui na capital, né? A Assembleia Legislativa, a sede do governo. De que maneira a senhora tem tentado incluir o interior e a população do interior paulista no seu mandato e fazer também com que eles participem mais e entendam mais da política e da própria realidade aqui do nosso estado? Olha, é interessante porque assim que eu ganhei a eleição, eu fiz o cruzamento de dados entre numericamente e proporcionalmente as cidades que eu mais tive votos. Eu sou do interior do estado de São Paulo, de Araraquara, e aí eu sempre uso o seguinte exemplo. Em São Paulo eu tive 27 mil votos. Isso é 0,04% dos votos de São Paulo. Em Rincão, eu tive 1.100 votos. Isso é 24% dos votos da cidade. 1/4 da cidade votou em mim. Essas cidades com poucos eleitores acabam não conseguindo eleger seus representantes. São Paulo elege a maioria dos deputados sai daqui. Então, por essa subrepresentação do interior, eu entendi que minhas energias teriam que ser, na sua maioria, voltadas para a presença e discussão do interior do estado de São Paulo. Nosso estado, com dimensões inclusive de países, com regiões completamente diferentes. Baixada Santista é uma coisa, né? Macro-região de Ribeirão Preto é outra coisa. Tem o pessoal do agro, tem as indústrias, tem muitos perfis no estado de São Paulo. Cuidar do interior é respeitar uma cultura e também transferir recursos para cidades que muitas vezes não conseguem arrecadar. Cidades com 4 mil habitantes, com 15 mil habitantes, conseguem arrecadar só para manter o básico. Para fazer investimento, para construir creche, escola, posto de saúde, precisa de emenda parlamentar. Então, eu costumo discutir, estar presencialmente para entender a dinâmica da cidade e redirecionar os recursos, em sua maioria, acho que 95% dos nossos recursos foram para o interior do estado de São Paulo, para dar essas condições da potência que é o nosso interior. Então, cuidar do interior, eu falo do desenvolvimento econômico regional, das nossas micro-regiões, falo sobre a permanência também. Depois que o aluno estudou, ele normalmente vem para a capital, ele não fica nas suas cidades, ele não volta para as suas cidades. E aí a tecnologia, a ciência, a discussão, o desenvolvimento econômico também acaba vindo para a capital. Então é um exercício longo, não vou mudar em 4 anos de mandato, mas é necessário que se faça. Porque os deputados, por terem maior votação na capital, acabam ficando na capital, poucos recursos vão para o interior e é necessário olhar para o interior com carinho. Eu faço isso. Deputada, eu vou pegar o gancho da Ilka antes de passar para a Nani Cox. As demandas da mulher do interior, elas são diferentes das demandas da mulher da capital? São diferentes em alguns pontos, mas elas sempre acabam se encontrando na violência. Na violência, elas sempre acabam se encontrando. E não só do interior, Priscila, mas também a mulher da região rural do interior. Tem o interior do estado e tem o interior do interior, que é o rural. Então, para chegar uma polícia quando acontece um caso de violência, ou para sair uma ambulância e chegar até a cidade para ter um atendimento, as crianças, mulheres que estudam também, que são rurais, têm um outro perfil, porque elas precisam sair 2, 3 horas mais cedo de casa para conseguir chegar na escola, na universidade. Elas conseguem chegar 3, 4 horas depois, porque o ônibus não passa na mesma velocidade. Então, são características muito diferentes e tem que se considerar a peculiaridade da mulher rural também. Então, tem demandas diferentes sobre empregabilidade, que é muito forte no interior, como eu disse. O emprego é uma emancipação da mulher na situação de violência, na questão da violência patrimonial que ela sofre. Quando ela tem um emprego, quando ela tem condições de se manter, ela se livra, sim, da situação de violência. Então, eu fiz um projeto de lei em Araraquara, que eu gostaria muito de trazer para o Estado, que é o de incentivo da mulher acima de 45 anos no mercado de trabalho. Então, quando a empresa contrata X número de mulheres, tem uma isenção fiscal. Isso é bom para a economia e bom para atrair empresas que precisam da mão de obra feminina também. Porque a partir do emprego, ela vai ter condição de subsistência e vai sair da situação de violência. É a questão educacional também. É uma demanda da mulher do interior muito, muito forte. Mas a questão da violência, infelizmente, dialoga em qualquer lugar do país. Nani Cox? Queria trazer a discussão um pouquinho aqui para a Alesp, porque estamos num momento que é o maior número de parlamentares mulheres numa legislatura, agora são 24, dessas 5 são parlamentares também pretas. Queria saber como é que tem sido a relação com as mulheres, independente de partido, se tem aí um convívio talvez diferenciado com mulheres do que com os colegas homens, e também se tem algum plano que vocês conversam até para aumentar esse número de parlamentares, sobretudo de parlamentares negras.
Muito bom. Infelizmente, aqui na Assembleia Legislativa, por nosso estado de São Paulo ser tão grande, a gente acaba se encontrando muito pouco. Nas comissões e no plenário, de terça e quarta-feira, normalmente. E cada mulher aqui, por mais que alguns temas se encontrem, estão na defesa de algumas pautas importantes, seja de direita, seja de esquerda. Então, infelizmente, eu não tenho relação muito próxima com muitas mulheres, mas com as mulheres pretas mais, com a Paula da bancada feminista, a Ediane Maria, são pessoas que a gente dialoga bastante sobre as nossas demandas em comum e como atuar de maneira conjunta para potencializar essa atuação. E essa questão de ter mais deputadas, né, negras, pretas, ou até mulheres brancas também, porque mulheres venham todas, sejam antirracistas, por favor, antifascistas, mas venham todas, passam pela eleição municipal. Por isso que o nosso papel na eleição municipal foi tão importante. Não tem como a mulher já aparecer e virar deputada. Então, primeiro se elege vereadora, normalmente, né, faz um trabalho na cidade, conquista as pessoas e depois para atingir o parlamento. Então, isso começou sim, há um projeto de aumentar mulheres aqui no parlamento, mulheres progressistas, mulheres que defendam o corpo e a liberdade das mulheres, mulheres que sejam a favor das mulheres e não contra, porque tem mulher contra, viu, gente, infelizmente. Um exemplo é a Duda. A Duda é nossa terceira suplente aqui na Assembleia Legislativa, ela é de Ribeirão Preto, ela foi eleita vereadora, depois reeleita vereadora e teve quase 50 mil votos para deputada. Na próxima, muito provavelmente, ela vai ser eleita deputada, então vamos ter mais uma mulher preta aqui. Então, essa questão de aumentar a representatividade das mulheres passa pelas eleições municipais necessariamente. É muito difícil surgir um nome que direto vá para deputado, a não ser que viralize nas redes. Por isso, de novo, o papel das redes sociais na política hoje. Não tem como discutir política sem discutir rede social. Então, minha relação é boa com as deputadas, ainda melhor depois que a deputada Valéria Bolsonaro foi lá para ser secretária de Mulheres, muito bom. A gente conversa muito e eu vejo muita atuação de outras deputadas, como a Dani Alonso, que está lá para a região de Marília. Ela faz encontro com mulheres que têm as mesmas ideias que ela. Então, as mulheres estão se movimentando. Tem um trabalho bonitão aqui. Mas eu tenho boa relação com todos os parlamentares, com os homens também. Deputada, quais são os principais desafios para o ano de 2025? A gente sabe que ano de 2026 é um ano mais do que importante para vocês parlamentares, é um ano eleitoral, é um ano que a gente sabe que por mais que os parlamentares trabalhem, eles focam um pouco mais na questão da reeleição, muitos, ou de trazer novos parlamentares, homens e mulheres, como a senhora bem destacou. Olha, o principal desafio é não surtar. É o principal desafio, porque a gente vive em constante campanha. E não surtar, eu digo porque aquela questão que nós conversamos, Ilka, sobre o interior, o deslocamento da capital para o interior, sobretudo com o trânsito, é de pelo menos 4 horas. Então, a cada 3 dias que eu vou e volto de Araraquara a São Paulo, são 24 horas, um dia inteiro que eu passei dentro de um carro. Então, essa questão do deslocamento, de estar na pista toda hora, é um grande desafio. Quando você ganha a eleição, naturalmente, você já entra na sua campanha para a reeleição. Então, é fazer um bom trabalho, um trabalho que não caia de qualidade. E olha, Priscila, eu tenho um desafio. Eu fui eleita com 20 anos, a mulher mais votada da cidade. Fui reeleita a mais votada entre todos os candidatos. E depois eu fui eleita deputada estadual. Que milagre que eu faço agora? que eu vou chegar com OVNI na eleição? Sei lá, porque é uma carreira política ascendente e de quebra de paradigmas e desafios, e eu preciso continuar entregando bons resultados para a população para que elas entendam que ainda é possível transformar a política através de novos quadros. Eu acredito que a política está assim porque as pessoas desgostaram muito das promessas não cumpridas, dos escândalos de corrupção. Então, eu entendo que eu tenho um papel de não deixar com que as pessoas percam a esperança de um Brasil melhor. Eu tenho muita confiança no nosso país, eu acredito muito, porque nós fomos colonizados para ser explorados, não era para ter dado nada certo, a gente está até muito bem perto do que aconteceu, dos saques aqui que aconteceram no nosso país. E fazer com que as pessoas acreditem na política como instrumento de transformação social é um dos meus desafios. Então, este ano é manter a cabeça no lugar, continuar fazendo um bom trabalho, não inventar a roda, eu falo, a gente tem que fazer a roda que já existe girar. Nós temos muitas leis, nós temos muitos projetos importantes, mas muita coisa parada, que não funciona. Não vou ficar inventando novidade. Então, é continuar o mandato com muita qualidade, ano que vem é um milagre para continuar essa história de mais votada, deputada e tudo, mas não sei mais o que eu faço. Ilka?
Deputada, fora do ar, antes de começar o programa, a gente estava falando muito sobre essa questão de amadurecimento emocional. A senhora veio aí em 2 mandatos como vereadora, agora como deputada, e citou uma coisa que eu achei muito importante, que é entender que às vezes até dentro do partido ao qual a senhora faz parte, o Partido dos Trabalhadores, existem ideias diferentes. Eu quero que a senhora fale como é entender, por exemplo, que a senhora representa até quem não votou na senhora, até aquela mulher que é conservadora, mas que também sofre a violência doméstica, pessoas que defendem ideias que não são as suas, mas que dependem muito da sua atuação aqui na casa. Fantástico. Eu acredito que passa realmente pelo amadurecimento. E terapia, gente. Terapia não é coisa de louco. Eu acho que é a segunda vez que eu venho na TV Alesp falar, façam terapia, pessoal, que até assim evita um pouco que a gente também faça tanta terapia para lidar. Mas quando a gente tem a noção, fui eleita com 91 mil votos, beleza, mas agora estou deputada para 44 milhões de pessoas. E acolher as demandas, acolher a diversidade das pessoas e respeitar elas serem representadas por outras ideias divergentes da minha, é de fato um amadurecimento. Porque eu sabia como funcionava na lei fria o parlamento. Quando você chega no parlamento, eu parecia o Tasmania, eu saía destruindo tudo, não aprovava nada. Porque eu não dialogava com as pessoas, eu não respeitava as ideias diferentes. Hoje eu sei que para eu conseguir conquistar algumas coisas para as pessoas, porque o que a gente faz não é para nós. Eu preciso dialogar com os diferentes, inclusive com os eleitores que às vezes vai lá e não está fazendo nada que presta. Olha, querida, assim, assim, assim. Mas essa lei não vai dar certo. Por exemplo, a gente colocou agora a isenção de PVA para motoristas de aplicativos aqui no estado. A gente sabe que iFood, Uber, essas coisas, aplicativos em geral, é uma classe trabalhadora muito grande no estado de São Paulo hoje. Mas isso não vai funcionar porque pode abaixar o aplicativo só para ter isenção. Não, calma. Eu coloquei no projeto de lei que precisa comprovar exercício pelo menos 10 meses antes para conseguir a isenção. Então, esse trabalho, esse exercício pedagógico de conversar com as pessoas e não sair só xingando todo mundo, que às vezes dá vontade, passa pelo amadurecimento, passa por muita terapia também e entender que um servidor público, como político, precisa acolher as dores e as demandas de todas as pessoas, porque se elas estão trazendo uma demanda é porque elas passaram por uma situação. E a gente tem que acolher e trabalhar para todos. É muito saudável entender isso, porque senão a gente pira. Nelly Cox. Eu quero aproveitar um gancho também da pergunta da Ilka, porque ela falou de diferentes ideias dentro do próprio partido. O próprio partido está passando por uma mudança agora de liderança. Por 8 anos tivemos uma mulher na liderança do partido. Ela sai agora para fazer a articulação do governo Lula. Como é que você vê essa mudança e se tem a expectativa ainda de continuar, que uma mulher continue na liderança do partido, apesar desse mandato tampão com um homem? Olha só, o Edinho que está concorrendo é o ex-prefeito da cidade, meu padrinho político, então a gente está aí nessa disputa. A Gleisi foi extremamente importante para o nosso partido num momento muito crítico, que foi a prisão do presidente Lula. Ela como advogada, extremamente combativa, um perfil importante para nós, mas assim como a política prevê de 4 em 4 anos você renovar, você se submeter ao voto popular de novo, é necessário que a gente faça uma renovação interna no partido, porque o partido não tem donos. As pessoas precisam largar o osso um pouquinho, deixar o espaço para novas ideias, porque nós precisamos considerar a diversidade do nosso país. O que está acontecendo com o PT Brasil afora? Em São Luís do Maranhão, nós temos uma experiência de um mandato coletivo que está dando super certo, que foi reeleito com mais de 300% dos votos. E como a gente replica essas ideias? Como a gente se aproxima das ideias da população? Com renovação. Porque, querendo ou não, quando você está muito tempo na administração, quando você está muito tempo num cargo, você se acomoda de uma forma ou de outra e perde um pouco a capacidade do brilhantismo de renovar, de trazer coisas novas e de investir em novas lideranças. Então, eu vejo como uma contribuição extremamente importante da Gleisi durante esses 8 anos, da gestão dela, do Diretório Municipal, mas é hora de colocar novos quadros, sim, que assim a gente vai se organizando também. Quem sabe um dia nós tenhamos uma mulher de novo na presidência do partido, aqui no estado de São Paulo também, em outros espaços, porque é importante, muito importante para quem quer adentrar na política, não só cargos eletivos, mas virarem dirigentes partidários. É dentro do partido que a gente muda a estrutura, lança mais candidatos e ganha o país. Deputada, infelizmente a gente está se encaminhando para o final do programa, mas eu fiquei com uma frase da senhora aqui, que é estar próxima da população. Fazer política com sucesso é estar próximo da população? Sem dúvida nenhuma. Não tem como acertar se não estiver
próximo povo que a gente representa. E nesse caminho que aí colocou, inclusive de quem não votou na gente, a gente tem que ouvir todo mundo com muita paciência e construir um caminho que seja saudável para todas as pessoas. Erra menos quem ouve mais. Estar próximo da população é fantástico. A Lesp é extremamente confortável, ar-condicionado, uma cadeira super boa, mas o solzinho de todo dia lá na rua com as pessoas, entendendo o dia a dia do cidadão comum, é fundamental. Eu, com subsídio que é público, muito alto, a maioria da população ganhando R$ 1.500 para passar um mês, você tem que entender o que é precisar pagar conta, o que é precisar comer, o que é precisar pagar a internet no final do mês, o aluguel para não ser despejado, para você conseguir fazer políticas públicas que estejam próximas da maioria da população. Estar deputada não é vida real, não. É uma vida muito boa e confortável e cheia de glamour. Mas eu gosto de fazer política com o povo. Deputada Tainara Faria, do Partido dos Trabalhadores, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Só enriqueceu o nosso programa, a Rede Alesp, enfim, o telespectador que acompanhou de casa. Muito obrigada pela oportunidade. Foi maravilhoso estar com 3 mulheres potentes do jornalismo aqui. Obrigada a vocês que nos acompanharam, que me ouviram. Estou à disposição de todos. Muito obrigada, Euca Teixeira e a Nani Cox, minhas colegas da Rede Alesp, que nos acompanharam neste bate-papo. E obrigada a você pela sua companhia. E você já sabe, toda quinta-feira, às 9 da noite, você confere uma entrevista exclusiva aqui no Conexão Paulista. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima edição e continue na programação da Rede Alesp. A gente se encontra.